Valeu, Márcio. Vamos falar de coisa boa? Tem jogo, hein? Chegando. Ai, ai, ai. A Susan já está aqui com a gente para falar mais do esporte. Oi, Susan. Oi, Polito. E para quem está em casa acompanhando a gente ao vivo no esporte, sexta-feira é sempre aquele resumão do fim de semana. Avaí e Figueirense entram em campo e os dois precisam reagir nas competições. Vamos em frente. Tá feia a coisa. Bora lá, então. A gente começa com o Avaí, que enfrenta o Goiás no domingo, às 7 horas da noite, na Ressacada. O Avaí, que está aí 7 jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, vai entrar em campo pela 10ª rodada. Domingo, então, às 7 horas da noite. Precisa vencer diante do torcedor, garante aí uma vitória na competição. Por isso, o Cláudio Caticati já está aqui com a gente. Cláudio, situação bastante delicada. 7 jogos sem vitória na Série B, um empate na semifinal da Copa Sul-Sudeste, precisa reagir nessa partida jogando em casa, né, diante do torcedor. Boa tarde, Susan, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Susan, o Avaí precisa se recuperar e voltar àquela identidade que a gente vem falando aqui no Balanço Geral, uma equipe competitiva, marcando pressão. Torcedor lembra o jogo contra o Fortaleza, até então líder, né? E o Avaí foi superior aqui na Ressacada. O problema é que teve uma oscilação em 2 jogos, em 2 competições diferentes. O jogo contra o Vila Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro e também o jogo contra a equipe do Volta Redonda lá pela Copa Sul-Sudeste. Foi uma equipe com um comportamento diferente que o Avaí precisa recuperar. O Baldini está de volta, o zagueiro, tem o problema na lateral esquerda, Douglas Teixeira fora, Quaresma nem viajou para o jogo da Copa Sul-Sudeste, tem o Nicolas Cabral, vamos ver como é que vai arrumar e armar essa equipe. O importante é voltar com aquela competitividade que a gente acostumou nesse início de ano da equipe do Avaí, viu, Susan? Aí a gente vai acompanhar essa partida de perto, segunda-feira os detalhes, e também tem o outro time da capital, o Figueirense, que entra em campo no fim de semana, também no domingo. O Figueirense joga fora de casa contra o Confiança às 6 horas da tarde no estádio Bastião, em Aracaju. A situação do Figueirense também é complicada, né, Cláudio? Precisa vencer aí, perdeu a última rodada no Scarpelli e está se aproximando também da zona de perigo. Situação realmente complicada da equipe do Figueirense. É importante a gente colocar que a equipe está se mostrando não confiável. Você vence o até então líder da competição, que é o Amazonas, depois enfrenta o Lanterna e perde em casa. O Figueirense não demonstra essa consistência, não tem demonstrado regularidade dentro dos 90 minutos, e é isso que precisa construir o técnico Raul Cabral. Ele tem a possibilidade da mudança no meio de campo. Renan Areias teve um desconforto muscular, entra o Breno, que tem mais qualidade de posse de bola para jogar ao lado ali do Jean Mangabeira, do Rainan e também do Gui Vieira. Igor Bolt na frente com o Lucas Alves. Ele mantém uma base de equipe para poder buscar esse entrosamento e essa regularidade, viu, Suza? Mas precisa ser um time que tenha o mesmo comportamento em partidas seguidas. O time do Figueirense tem oscilado demais e isso prejudica, né? Venceu o líder, perdeu para o Lanterna e aí essa situação mostra que o Figueirense briga lá na parte de baixo da tabela. Para tentar algo mais, precisa elevar esse jogo, precisa vencer jogos em sequência. E se a situação é complicada dentro de campo, fora também, né, Cláudio? A gente tem aí os bastidores da equipe alvinegra, 2 situações que envolvem o Figueirense. A primeira questão do Oberdan, que pode sofrer, inclusive o Figueirense pode sofrer transfer ban por conta de dívidas em relação ao contrato, e também a proposta que ele recebeu, a segunda proposta de aquisição da SAF, que aí sim você tem os detalhes dessa proposta, né, Cláudio? Conta tudo pra gente. Vamos lá. Primeiro o transfer ban. O Figueirense teve um jogador chamado Oberdan, né, que em 2023 foi vendido para a Coreia. Mas antes disso, lógico, teve a aquisição do jogador por parte do Figueirense junto à equipe paranaense do Cascavel. E ficou uma dívida ainda que agora, com a atualização, está em torno de R$900 mil. O Figueirense tinha até dia 20, quarta-feira, para fazer o pagamento. Não fez. A aplicação desse transfer ban não é automática. A equipe paranaense precisa fazer o pedido para essa punição, para que o Figueirense fique 6 meses sem poder contratar. É uma forma de você exigir a cobrança tendo essa punição. O Figueirense tenta acordo com o Cascavel para evitar essa punição. Sobre a chegada da proposta, em relação àquela que faltava, é de um grupo de empresários que está o empresário Edson Silva, o Guilhermo Arturo Vieira, o Hélio Oliveira e o Sérgio Eduardo de Souza, Edenir Silva, enfim, todos esses empresários que trouxeram como ideia uma plataforma de negócio vertical. São 4 itens a serem explorados. O Figueirense procura parcerias no ramo imobiliário,
também na questão desportiva, de eventos e social. O fato é que são formas, viu, Susan, de você angariar receita para que o Figueirense consiga, né, ser competitivo dentro de campo, para poder sair dessa lama que é a Série C do Campeonato Brasileiro. 2 de junho, dia da votação a respeito da SAF. Exatamente. Um grupo de conselheiros tem 10 dias para fazer um parecer técnico e dia 2 de junho é a votação junto ao Conselho Deliberativo sobre as propostas. E a gente segue acompanhando. Amanhã tem Clube da Bola a partir da 1h30 da tarde, Cláudio. Exatamente. Amanhã toda a equipe aqui para falar do futebol catarinense e, claro, segunda a gente volta para reagir os jogos da dupla. Vamos vencer aí, Avaí e Figueirense. Até segunda, Cláudio. Bom fim de semana. Até. Bom final de semana a todos. E olha só, domingo é dia da bola rolar aqui na tela da NDTV Record. Um jogaço válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Dá só uma olhada. O Brasileirão não dá tempo para lamentar, nem para comemorar. É jogo grande a cada rodada. A fiel torcida promete lotar a arena e empurrar o Timão para fora da zona de rebaixamento. Mas do outro lado tem o Galo, que busca os 3 pontos para encostar no G4. Domingo, a partir das 6 da tarde, Corinthians e Atlético Mineiro. Futebol na Record, sua paixão em campo. E olha só, na edição especial do fim de semana do Jornal ND, temos mais uma entrevista da série Porta Aberta. Fabiana Beltrani conta os detalhes da relação dela com o remo e também como a modalidade transformou a vida dessa atleta. Vamos ver. Eu gostava de treinar, sabe? Eu era assim, a maníaca do treino mesmo. Tinha gente até que tinha raiva, assim, pô, essa menina não cansa, não. Mas eu gostava muito daquilo e eu sabia que, e acima de tudo, eu gostava muito de ganhar a medalha de ouro, sabe? Então eu sabia que cada treino fazia diferença. O remo mudou quem eu sou hoje, né? Não tem jeito. Inclusive a minha família toda veio do remo, né? Meu marido do remo, minha filha nasceu praticamente dentro de uma garagem de remo. Ela ia desde pequenininha lá no Flamengo. Eu amamentava ela lá na garagem, ela ficava com a babá lá enquanto eu remava. Muitas vezes do meio da lagoa eu via ela chorando e tinha que voltar para amamentar também de novo. Então o remo, a minha vida foi mudada através do remo. E eu acredito muito que toda a disciplina que eu tenho hoje, toda a dedicação por outras coisas veio do remo também, né? Disso que eu precisava ter para ser uma atleta de alto rendimento como eu fui. Tá aí uma figura feminina na série Porta Aberta. Nas outras entrevistas a gente trouxe bastante futebol. Agora trouxemos outra modalidade que é o remo, muito tradicional aqui em Florianópolis. Vale a pena conferir na edição do fim de semana do Jornal ND. Fabi Beltrami, ícone nacional, uma mulher que eu sou extremamente fã, que trouxe muitas alegrias para o Brasil e que continua inspirando novas gerações. Fabi, grande beijo. Referência fora e também dentro de casa, como ela mesma disse, né? Os filhos participando de tudo, muito bacana. Polito, bom fim de semana, até segunda-feira. Segunda, bom fim de semana.